é de repente. Os responsáveis pela definição e a implementação de políticas públicas não podem alegar que foram pegos de surpresa. O envelhecimento da população brasileira é visível e não aconteceu de uma hora para outra. Por isso, a pergunta que abre o Expressão Nacional de hoje é: como cuidar dos idosos? Eu recebo duas deputadas da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara, Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e Leandre, do PV do Paraná. O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Antônio Costa, e Isabela Trindade, presidente da Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do DF. Senhoras, senhor, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate. Eu quero começar mostrando os números que falam da participação da população idosa na população brasileira. São dados do IBGE, aqui eu tenho de 65 anos ou mais. Lembrando que para a Organização Mundial de Saúde são considerados idosos a partir dos 60 anos. Então o que a gente observa? Em 2010, 7,32% da população brasileira estava nessa faixa etária. Em 2020, a previsão já são 9,83%. E o que a gente observa, sobretudo a partir de 2020, é um crescimento significativo que faz com que em 2050 a expectativa, segundo o IBGE, é de que quase 22% da população brasileira seja de idosos. Isso mostra que nesse intervalo de 40 anos, essa participação praticamente vai triplicar. Então, eu começo o debate de hoje apresentando para vocês o trecho justamente de uma idosa. Nós estivemos no Lar dos Velhinhos, Bezerra de Menezes, que fica numa região administrativa do Distrito Federal, chamado Sobradinho. E lá nós conversamos com a senhora Angelina Ferreira Barbosa. Ela tem 68 anos, ela mora nesse lar. E vamos ver o que a dona Angelina falou para a gente sobre a necessidade do abrigo. Eu passei 6 meses internada no hospital e precisava continuar o tratamento, mas não em hospital. Precisava de ter um lugar para poder continuar o tratamento, fazer repouso. E a questão financeira foi o primeiro ponto. E o segundo é porque meus familiares não são de Brasília, são de Mato Grosso do Sul. Doutora Isabela, eu começo com a senhora. A dona Angelina, ela falou aqui nessa pequena fala dela de alguns pontos que eu gostaria de destacar. Ela falou sobre a necessidade de continuar um tratamento, sobre a questão financeira e sobre a falta de parentes no DF, o que a fez ir para um abrigo. Então, acho que aqui já tem 3 pontos que dá para começar o nosso debate. Gostaria de ouvi-la em relação à fala da doutora Angelina. Bom, a dona Angelina, Angelina teve que ir pro abrigo porque não tinha condições, né, de continuar o tratamento e não tinha família aqui. O Estado, ele garante que a família precisa cuidar do idoso, mas muitos não têm condições, né? E a maioria das instituições de longa permanência, elas são filantrópicas ou elas são acompanhadas por entidades cristãs. O São Vicente de Paulo é uma organização que tem muitas instituições. Mas falta o Estado promover esse cuidado para esse idoso que não tem condições de ser cuidado pela família. E não pode ser somente cuidado não pode ser só uma instituição filantrópica, porque as instituições de longa permanência que são decorrentes do Estado são poucas. E as vagas, a lista de espera é gigante, é enorme. Então, muitas não têm condições de serem assistidas dessa forma. Deputada Flávia Moraes, eu queria ouvi-la também em relação aos pontos mencionados pela Angelina e já acrescentar um outro fator. O Carlos Souza, ele participa do nosso debate, ele chama atenção para a questão dos planos de saúde. Segundo ele, os planos de saúde estão matando principalmente os aposentados. E aí ele diz que o SUS, né, não atende os idosos como se esperaria que atendesse e os planos de saúde estão cobrando preços exorbitantes. Na verdade, o Brasil ele tem essa contradição. Apesar de nós termos um marco legal muito avançado, que é o Estatuto do Idoso, a gente sabe que muitas questões do Estatuto ainda estão só no papel. Na prática, ainda não são garantidos muitos direitos aos idosos.
E aqui você viu a situação da dona Angelina, e ela é recorrente, esse caso, essa situação dela é recorrente. E ela ainda conseguiu se institucionalizar. Nós temos aí muitos idosos na situação dela que precisam de tratamento, que não têm família, que não têm dinheiro e que estão sozinhos, abandonados, numa situação que extrapola a vulnerabilidade, que chega a ser em situação de violação de direitos. E a gente sabe que esse desafio é muito grande. Nós precisamos preparar o Brasil para esse envelhecimento, um envelhecimento ativo, participativo, mas nós não podemos perder o foco da prioridade absoluta, que seria a questão do cuidado. Aquele idoso que não está em condições de participar, de estar tão ativo, que necessita de cuidados de terceiros, às vezes para exercer suas atividades diárias mais básicas. Ele precisa de alguém para ajudá-lo. E ele não tem renda, muitas vezes ele não tem onde morar, ele não tem seu plano de saúde, e aí nós temos aí muitos desafios para enfrentar, né? A gente sabe que é lamentável, o Brasil ainda não está preparado para isso. Nós apresentamos uma PEC aqui, a 348, que está na CCJ para ser votada, que garante na Constituição o cuidado como um direito de todo cidadão, além dos outros direitos que tem o direito ao cuidado, que aí abrangeria esse idoso em situação de dependência, a pessoa com deficiência e até a criança também, que tem que ter sempre alguém acompanhando naquela fase que ela tem que ter alguém acompanhando. É um pilar a mais que teria na Seguridade, né, que estaria dando condições, teria políticas públicas direcionadas e de forma transversal, atingindo aí vários ministérios, mas que poderiam garantir esse atendimento com recursos, com condições, e esse debate nós precisamos fazer. Ah, mas não tem recurso, a Seguridade já está com problema, com dificuldade, mas aí vamos pensar de que formas nós vamos poder dar sustentabilidade a isso e dar condições para que os nossos idosos tenham mais acesso, tenham mais condições. Hoje a gente tem um atendimento domiciliar. A questão das instituições de longa permanência eu questiono muito, porque o abandono é uma forma de violência e as instituições de longa permanência, elas acabam favorecendo o abandono da família, que quando coloca lá, não necessariamente, mas a maioria dos casos, quando coloca o idoso lá, ela visita menos, vai ficando sem ir, e acaba que cria uma comodidade para a família. O centro-dia, para mim, é a situação ideal de abrigamento, porque o idoso, a família tem que trabalhar, deixa o idoso ali, ele vai ter todos os seus cuidados durante o dia, mas no final do dia a família vai lá e busca esse idoso para convivência familiar. Eu conversei também com a dona Angelina Barbosa perguntei para ela se ela preferiria estar em casa, né, com a família, ou se ela gosta da opção de estar nessa instituição, né? E aí vamos ver o que a dona Angelina falou sobre isso. É um outro videozinho dela que a gente tem. Ficaria aquela obrigação de cuidar. Então, aqui não, aqui eles cuidam com carinho. Então, acho que eu não me sentiria bem, porque eu toda a vida fui uma pessoa que trabalhei cuidando de casas de família, cuidando de crianças, e nunca quis, assim, sabe, depender de nada, de ninguém. Então, eu ia me sentir inútil morando dentro de uma casa. Deputada Leandre, a dona Angelina, ela traz para a gente mais acho que 2 fatores importantes nessa discussão sobre a questão do idoso, né? Ela diz que sempre foi independente, né? E que ela teria um sentimento de inutilidade se ela estivesse morando com parentes e dependendo desses parentes, né? E aí como é que fica essa questão? A alternativa, estar com a família, estar numa instituição, participar de um atendimento desse dia? Na verdade, eu entendo o envelhecimento como um tema que vai estar assim no centro das nossas discussões ao longo de todo esse século, né? E isso impõe, né, novos desafios, em especial para as políticas públicas, que precisam garantir proteção para os mais frágeis, mas também novas oportunidades para aqueles que são independentes e podem continuar ativos. Eu vejo que a institucionalização de uma pessoa, ela tem que ser a última alternativa. E a gente percebe uma inversão disso, como a institucionalização sendo
uma das primeiras alternativas. O caso dela, eu acredito que é quase que uma exceção, porque eu que visito muitas instituições de longa permanência, por melhor que elas sejam, por mais bem cuidadas que são as pessoas, a grande maioria gostaria de estar junto da sua família. O grande detalhe é o seguinte, são poucas as pessoas que vivem nessas instituições que são pessoas independentes. Na grande maioria, são pessoas que dependem de uma outra pessoa para ser cuidada. Não conseguem mais desenvolver atividades para a sua vida diária. Então, eu entendo, assim, que a visão dela, é lógico, é um direito dela, inclusive, né? Eu acho que o idoso, ele precisa realmente ser protagonista, né, da sua vida, ser empoderado para tomar decisões, mas eu não acredito que ela reflete, assim, uma realidade muito expressiva naquilo que a gente está vendo na questão da pessoa idosa no país, em especial aquelas que são institucionalizadas. Deputada, o Rômulo Pontual, ele participa via YouTube, ele diz o seguinte: está na hora de redefinir idosos. Por exemplo, seria mais razoável utilizar 70 anos em vez de 60 anos. O que a senhora acha disso? Na verdade, eu acho que a gente precisa ter um olhar diferente, não só para a questão da idade. Nós temos, assim, vários elementos que foram mudando ao longo do tempo e a gente continua pensando como pensava há décadas atrás. Veja, qual que é um dos primeiros problemas que a gente enfrenta? A taxa de nascimento, né, ela caiu drasticamente. A mulher no mercado de trabalho também começou a mudar o perfil da questão de quem cuida. Nós tínhamos antes em torno de 5 pessoas por família que poderiam ajudar a cuidar dos idosos. Hoje nós temos menos de 2 por família. Eu, por exemplo, sou de uma família de 11 filhos. E eu não tenho nenhum. Então, além da gente olhar essa questão da idade, porque com certeza a gente vai ter uma revolução nessa questão da longevidade, as pessoas com certeza vão viver mais, e elas, à medida que o tempo passar também, se a gente conseguir incrementar políticas públicas que ofereçam melhor condição de vida para as pessoas, né, mais qualidade de vida, seguramente uma pessoa com 60 anos daqui a alguns dias será muito diferente das pessoas que estão com 60 anos hoje e que tiveram com 60 anos há 10 anos atrás. E talvez pessoas de 60 anos que morem no Brasil ou em outros países de grande desigualdade social sejam bem diferentes de 60 anos que moram na Dinamarca. Né? Mas aqui no Brasil você tem várias realidades diferentes. Sim. Secretário Antônio Costa, eu tenho aqui um comentário da Aline Dantas, também via YouTube. Ela diz o seguinte: cadê o poder público? Cadê as políticas públicas? E ela concorda com a deputada Flávia Moraes, que diz está longe de cumprir o Estatuto do Idoso. Ela fala do ECA também, do Estatuto do Idoso. Então eu gostaria de ouvir em relação aos vários pontos que foram tratados, a questão financeira, a questão do abrigamento. O que é que o senhor diz? É verdade. Essa política ela já foi detectada a partir do ano 2000. E nós estamos na segunda onda de decisões políticas que não foram concretizadas. Então, há um momento importante no nosso país que vamos entrar agora na terceira onda. Qual que é a terceira onda? O censo do IBGE a partir de 2020, que já vai mostrar uma nova realidade do crescimento da expectativa de vida. A política pública ela já foi traçada a partir de 2003, o Estatuto do Idoso, em 94, a política diretiva a favor da pessoa idosa. O que precisamos agora é ter um compromisso, não só de políticas públicas partidárias, mas de políticas de Estado, para que possamos enfrentar a realidade desse tsunami, que de ponto de vista há favores e há também políticas que precisamos rever. Por exemplo, a expectativa de vida, a reforma da Previdência, as questões das demandas que estão chegando agora, que são demandas da primeira e da segunda onda, que são pessoas que não prepararam para o envelhecimento, os governos que não se prepararam, tanto nos municípios como nos estados, e esse ônus traz para a União, a partir de agora, uma decisão. Alguma coisa tem que ser feita. Então essa decisão do Parlamento de apresentar novas medidas, como a deputada Flávia apresenta nesse momento, são fatores importantes. E eu tenho acompanhado de perto a comissão da Cidoso, que tem mostrado assim exemplos maravilhosos de políticas públicas que podem ser implementadas.
Então, nesse momento, o que a Secretaria está fazendo é tentar buscar, junto ao governo federal, do qual nós fazemos parte, a decisão de realmente, a partir de agora, enfrentar esse problema. Porque a partir de agora, e o censo de 2020 já vai mostrar um indicador maior do que esse, que a senhora mostrou, Maristela, vai mostrar uma expectativa de vida crescente, porque temos que preparar. Agora, as ILPIs, os cuidados dos idosos que nós estamos recebendo, são os cuidados da primeira e da segunda onda, onde não foi o governo, uma política de governo efetiva de Estado, para que preparasse essas pessoas para o envelhecimento ativo e saudável. Então isso tem que acontecer rapidamente e só o governo não conseguirá vencer esses desafios. Então tem que se envolver a sociedade, tem que se envolver a família, né? O caso dessa senhora que foi apresentada é um tipo caso de família que tem que repor. Então nós temos que fazer um pacto nacional. Somente através de um pacto nacional nós vamos conseguir vencer o envelhecimento ativo e saudável que o Brasil precisa ter. Agora isso tem que começar agora, porque em 2020 as políticas públicas vão mostrar, os indicadores do IBGE, que a situação é bem mais avantajada no crescimento da população idosa do que os indicadores estão mostrando hoje. Deputada Flávia Moraes, a senhora chamou atenção para a questão legal, né? Para a distância que existe muitas vezes entre a legislação brasileira, o que está previsto na Constituição, no Estatuto do Idoso, que é uma legislação avançada, e a prática disso, né? Nesse seminário que aconteceu aqui na casa, uma procuradora de Justiça do Ministério Público falou bastante sobre isso, nós ouvimos um pouco sobre isso, a Rosana Bevervanço. Ela falou exatamente sobre essa distância, essa diferença que existe entre legislação e prática. Vamos ouvir então o que a doutora Rosana, procuradora de Justiça do Ministério Público do Paraná e coordenadora do Centro de Apoio da Área do Idoso, falou sobre esse tema. O Brasil tem uma legislação boa na área de defesa dos direitos do idoso. Porém, a prática faz uma oposição brutal àquilo que prevê a lei. Entre o que prevê a lei e a realidade há um abismo frustrante, assustador, pela ausência de políticas públicas que façam frente às necessidades da população idosa. O Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso, ainda em vigor, falam que o asilamento é exceção. É para idoso sem família ou família sem condição de atender aquele idoso, privilegiando a presença na família ou em formas alternativas ao asilamento. Essas formas alternativas ao asilamento, centro-dia, condomínio da terceira idade, república, etc., elas ainda não existem, essas formas alternativas, satisfatoriamente, a ponto de fazer o atendimento, de fazer frente à demanda crescente, porque estamos envelhecendo. Deputada Flávia Moraes, ela falou exatamente na mesma linha da sua primeira fala, né? O que se pode fazer para tirar tudo isso que está no papel e ir para a prática efetivamente? Bem, na verdade, falo que uma das grandes dificuldades que tem de colocar o Estatuto em prática é justamente porque ele é uma política intersetorial. Ele envolve vários ministérios e existe ainda uma dificuldade muito grande de comunicação, de integração dessas áreas, focando na política do idoso. Então a gente sabe que a saúde, ela tinha que conversar com a educação, tem que conversar com a infraestrutura urbana, tem que conversar, eles têm que estar trabalhando juntos, focados na pessoa idosa, né? Então a gente sente que falta uma articulação para que a gente possa avançar, que todos os órgãos têm esse olhar, essa visão, e às vezes essa política pública ela não tem força nesses órgãos para se impor. Por exemplo, o que acontece nos planos de saúde, que foi mencionado aí, é um absurdo, né? Então, o idoso, e muitas vezes, em Goiás já aconteceu, a gente tem acompanhado isso, o idoso precisa de um UTI e é negada, ele tem a vaga, mas porque fala que ele vai demorar a sair e vai precisar da vaga para atender uma pessoa mais jovem. A gente se depara com essa situação várias vezes, né? Então, assim, cadê o direito à saúde?
QD. A gente não consegue ter aí uma prioridade, um atendimento à altura, né? Então, assim, falta recurso, falta investimento, mas falta interlocução, integração dessas políticas públicas. Uma questão que para nós foi uma perda muito grande, a deputada Leandre sabe disso, foi a não aprovação do Cadastro Nacional do Idoso, que em plenário não foi aprovado, infelizmente, porque esse cadastro daria condição do serviço público, da estrutura pública, ter conhecimento dos dados. Quantos idosos nós temos, deputada Leandre, em condições de ter o seu envelhecimento ativo, mas quantos nós temos que vão precisar de um centro-dia, que vão ter a família próximo, que não vão ter, que estão andando, que não estão, que precisam de fralda, que precisam... Quantos serão no futuro? Então, esse levantamento ele é indispensável para que se faça um planejamento de recursos, planejamento de estrutura física. Quantos centros-dia nós precisamos ter para atender os idosos que nós temos e que vamos ter daqui a 5, 10 anos? Então, assim, sem essa informação, nós não podemos contar só com os dados do IBGE, só números de quantos. Nós precisamos saber quantos e como eles estão, quantos vão precisar de cada, porque são várias políticas públicas para atender diferentes necessidades. E quando se elabora política pública, não elabora para o idoso de agora. Se elabora para o idoso de agora e para o idoso de daqui a 10 anos e 20 anos. Porque o idoso de agora, que por exemplo tenha cerca de 80 anos, 80 e poucos anos, ele na década de 30 do século passado, ele não tinha acesso à educação que um idoso, que alguém que vai ser idoso daqui a 30, 40 anos, daqui a 20, já tem acesso à educação. Então vão ser idosos em situações bem uma situação diferentes. Diferente do envelhecimento. Exatamente. Né? E a gente fala muito, e falamos assim, muito assim, que ou é a instituição de longa permanência ou é a família, mas existem outros meios, né? Que é centro-dia, hospital-dia. E com essa diminuição da taxa de natalidade, quem vai cuidar desses idosos? Porque muitos não terão filhos. Na verdade, você tem muitos desafios para enfrentar, né? Porque o envelhecimento, ele vai atingir todas as áreas, né, da sociedade, seja na questão da saúde, seja na questão da educação, porque a gente sabe também que quanto mais escolarizada a pessoa mais difícil dela ser negligenciada no futuro, mais conhecimento ela terá para continuar uma pessoa independente, uma pessoa ativa ainda na sociedade. Dos seus direitos. Isso. Mas a gente também... O idoso ele tem direito de ser ouvido, né? Ele tem que ser protagonista. O que eu vejo assim, nós temos necessidades atuais, ele deve ser ouvido. E temos necessidades de longo prazo, que nós precisamos estar preparados. Quando a gente propôs iniciar um trabalho para se construir uma política de cuidados aqui no Brasil, foi justamente dentro dessa ótica. A deputada Flávia tem razão quando ela diz nessa questão da intersetorialidade. E o que nós pudemos detectar no seminário naquele dia, quando estivemos todos numa mesa, o secretário estava lá presente também, junto com o Ministério da Saúde, o Ministério da Assistência Social, a gente percebe que tudo isso foi construído, as políticas de saúde, as políticas de assistência, de forma vertical, que elas não conseguem se conversar, nem no sentido de você interagir em ações, nem no sentido de colaborar com a questão orçamentária. Então, a gente precisa definir dentro, principalmente da política de assistência e da política da saúde, quem vai fazer, como vai fazer e como será financiado. Acho que isso, na verdade, vai assim, nortear o debate nosso a partir de agora, que na casa deve ser criada uma comissão especial para que a gente possa discutir, então, um Sistema Nacional de Cuidados. Porque ele não pode só prever aqueles que precisam hoje. Sim. Ele é prioritário para esses, mas nós também precisamos pensar o seguinte, veja, se você olhar os dados comparando 2020 a 2060, as estatísticas dizem que, por exemplo, pessoas de 75 a 90 anos crescerão 279%. Então, nós teremos muitas pessoas que terão uma idade muito avançada. Com certeza serão pessoas muito frágeis. Deputada, só um minutinho. A gente vai entrar agora. Você que estava acompanhando a sessão plenária da Câmara dos Deputados, agora você passa a acompanhar o Expressão Nacional. Nós estamos debatendo hoje a necessidade de criação de um sistema de cuidado com idosos, em função do crescimento do número de idosos na população brasileira, que é um fato. Participam aqui do nosso debate a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a deputada Leandre, do PV do Paraná, o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Antônio
Antônio Costa, e Isabela Trindade, presidente da Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do DF. Secretário, eu havia interrompido quando o senhor começava a falar, e eu queria ouvi-lo em relação ao ponto. Foi falado bastante aqui sobre o caráter intersetorial, multidisciplinar, que envolve o cuidado com o idoso. E, recentemente, em junho, me parece, desse ano, o Ministério, o governo reduziu de 28 para 6 o número de participantes do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Foi em junho desse ano. E desses 6, 3 são do governo e 3 da sociedade civil. Os 3 que são do governo são todos do mesmo ministério, o ministério que o senhor integra, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em que medida essa mudança pode beneficiar e que medida pode prejudicar justamente esse caráter intersetorial que foi tão falado aqui? Nós acreditamos que isso já está sendo revisto, já estamos trabalhando nessa revisão. Agora, o que mais importa nesse momento não são as participações dos conselhos. O que mais importa nesse momento é a decisão do governo como estadista, como uma política de Estado, para tentar fazer com que os ministérios passem a trabalhar numa política, porque o envelhecimento ele deve começar já na criança, preparando essas crianças, esses jovens, para o envelhecimento. Foi o que não aconteceu até agora. Nós temos política pública no SUS, e aqui a gente lembra muito bem que foi citado pela deputada Flávia a questão dos planos de saúde. 75% dos idosos estão sendo acolhidos pelo SUS. E eu quero já adiantar, numa expectativa assim um pouco triste, que esses dados vão aumentar, porque a renda hoje está sendo um pouco fragilizada por conta da crise financeira que nós estamos passando no nosso país. E a tendência é desses muitos idosos saírem desses planos de saúde e irem para a rede SUS. 75% hoje dos idosos estão nessa rede. O que temos que fazer então é essa integralidade dos ministérios para que possa Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Ministério da Educação e o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos buscar uma integração nas suas políticas para que nós possamos rever nesse sentido a necessidade dessa integração. Porque o SUS, por exemplo, ele trabalha na atenção básica e essa atenção básica agora tem que ser voltada também em maior escala para a pessoa idosa, porque esses idosos estão aumentando e a população jovem vai diminuir. Então, aqui entra a política de cuidado, que tem que haver, devido ao número baixo de gerontólogos que nós temos no nosso país, devido à própria falta de motivação também de muitos profissionais, a regulação dessa profissão que precisa acontecer, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza que essa área da gerontologia tem que atender pelo menos quase 1.000 idosos para cada um profissional, e hoje atende mais de 16 mil. Isso então não contradiz a realidade que nós temos que fazer. Então nós temos que preparar a nossa atenção básica, os nossos profissionais com capacitação. Isso já tem sido feito no Ministério da Saúde, mas precisa ser feito de uma maior escala, porque essa população vai ser, com certeza, a maior população. Agora, contra a participação da sociedade civil, já está sendo revisto, estamos entrando em entendimento com a própria comissão da C12, que apresentou propostas, e eu creio que isso vai acontecer, mas eu não vejo no momento que a participação da sociedade civil, que já faz com grande escala, principalmente nos municípios, seja o fator da crise que nós estamos vivendo. Não. A sociedade civil tem que participar, mas no momento o que eu vejo é que uma política de Estado tem que acontecer. Porque não adianta a sociedade civil, que já apresentou dados na primeira, na segunda, na terceira e na quarta conferência, e esses dados não foram até hoje executados. Então não adianta a reunião se não tem execução. Então eu vejo que há um modelo novo que a sociedade civil, o governo, as entidades de classe e também as entidades filantrópicas têm que participar num novo momento para enfrentar esse desafio. Sozinho, só o governo não conseguirá rever essas décadas que foram perdidas a partir do ano 2000. É que o grande desafio é como que você faz o tema do envelhecimento, que hoje anda a passos lentos enquanto gestão pública e quase que desapercebido por
pela sociedade, ignorado pela sociedade, entrar na agenda política. O que eu vejo também, deputada Leandre, é que é preciso levar aos municípios essa compreensão dessa semente. As políticas públicas municipais. Hoje, por exemplo, temos mais de 5.000 e tantos municípios e com a participação do controle social de conselho, 1.800 conselhos. Então, alguma coisa está errada nesses municípios. Então, a política pública tem que acontecer lá, principalmente. Fizemos agora o cadastro do fundo, desses 1.800 municípios, Maristela, somente 560 e poucos municípios têm o seu fundo municipal. Então, nós temos que rever tudo isso, fazer com que a política pública aconteça no município, para que o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, o prefeito, a Câmara de Vereadores, possa entender essa necessidade de tentar solucionar nos seus municípios, através de arrecadações do fundo, que é uma nova proposta, através de políticas públicas que possa compor agora nas novas eleições municipais que vão acontecer o ano que vem, políticas públicas para os idosos, que não acontecem em muitos municípios. Essa é a minha visão. Doutora Isabela, o secretário falou sobre a questão do gerontólogo, né, da necessidade de haver mais gerontólogos. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente a diferença entre o geriatra e o gerontólogo, que é justamente a sua formação. E queria ouvi-la também em relação a algo que aconteceu este ano. Foi aprovado um projeto de lei que regulamentava a profissão de cuidador de idosos. Esse projeto foi integralmente vetado pelo presidente da República e o veto do presidente da República foi mantido pelo Congresso Nacional, ou seja, a regulamentação da profissão de cuidador de idosos, ela não vai acontecer, pelo menos por enquanto, não nessa iniciativa legislativa. Queria ouvir em relação a isso. O geriatra é o médico, né, especialista no envelhecimento, que cuida de pessoas idosas. O gerontólogo é todo profissional não médico, fisioterapeuta, dentista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, todos os outros profissionais que atuam dentro do envelhecimento, que estudam o envelhecimento e atendem esse paciente idoso e que não são médicos, né? E a não regulamentação da profissão de cuidador de idoso, para a gente foi ruim, porque acredita-se que é aquilo que a gente conversou antes. Quem vai cuidar desse idoso, né? E você regulamentar uma profissão é você acreditar e dar base econômica para que essa profissão ela se restabeleça. Porque se ele não pode ser cuidado pela família, muitas vezes a família não tem condições sociais mesmo de cuidar. Porque às vezes a mulher, ela é a principal cuidadora. E ela tem o trabalho, que mudou muito. O provedor era o homem. Hoje em dia, assim, mudou muito a mulher, né? A atuação da mulher na sociedade. Então, muitas vezes ela é a provedora dessa família, né? Então, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos e ela tem que cuidar do idoso. Ela tem que cuidar dos pais. E, às vezes, ela não tem condições disso. Então, às vezes, se contrata um cuidador de idosos para que exerça esse papel. E a não regulamentação é uma tristeza, é ruim, é muito ruim. Porque impacta negativamente na exigência de formação desse profissional. Na exigência de formação, porque aí, o que acontece? Esse idoso, ele é cuidado por pessoas que não têm nenhuma formação. Tem muita boa vontade. Dos cuidadores têm alguma formação. Quantos por cento? 6%. Eles têm muita boa vontade, mas não têm formação. E isso precisa ser revisto, né? Eles precisam ter uma formação na área, precisam ter conhecimento. E na grande maioria das vezes, o que acontece é que eles não têm formação nenhuma. Deputada Flávia Moraes, a Isabela trouxe para a gente mais uma vez aqui algo que já passou, inclusive na fala da deputada Leandra, ela trouxe para a gente também, essa questão de que esse cuidado recai mais uma vez sobre a mulher, né? E essa mulher tem que abrir mão, muitas vezes, acaba abrindo mão da sua realização profissional completa, ou de parte, ou acaba acumulando mais uma coisa. E muitas vezes essa mulher também já está numa idade avançada. Então eu tenho, por vezes, idosos cuidando de idosos. Uma idosa cuidando do outro idoso. A gente tem até que ter cuidado com isso. Um dia eu fui chamada a atenção por isso e eu pensei, realmente a gente tem que ter cuidado com isso, porque nós também não podemos responsabilizar as mulheres
pela falta do cuidador dentro de casa. Ela também não tem essa obrigação, né? E precisa ter essa mudança de gênero. E hoje, se os dias mudaram, a mulher hoje trabalha fora, ela não é culpada da falta de assistência à pessoa idosa, né? Então, por isso, se faz necessária a estruturação de uma política nacional de cuidado. Nós precisamos ter aí um atendimento público, e aí vamos fazer o recorte socioeconômico da família, porque não vai poder ser integral, porque hoje o governo não dá conta disso, mas vai fazer um recorte socioeconômico, aquela família mais carente vai ter um cuidador, vai ter um atendimento domiciliar, vai ter acesso a uma verba para contratar, cada um contrata o seu. No Uruguai existe um subsídio para isso. Exatamente. Como que vai ser? Nós precisamos discutir isso. Ah, mas não tem recurso hoje. Não tem, mas vamos criar uma fonte nova, vamos criar um seguro para isso, vamos criar uma forma de financiar. E nós temos países, principalmente da Europa, que estão assim já na nossa frente. Então, por isso esse seminário internacional foi muito importante, porque a gente troca experiência com outros países que já estão vivendo essa política do cuidado, que ela já existe. E para o Brasil isso é muito novo, até porque até pouco tempo o Brasil era um país de jovens. Mas nós precisamos debater, falar sobre isso e construir essa política. Viu, Antônio? Eu acho que nesse ponto o secretário nacional, ele está envolvido conosco aqui, tem vindo, tem participado, e eu acho importante a gente estar trabalhando isso juntos. E nós não podemos, Antônio, aqui eu falo com todo respeito, de forma nenhuma ignorar a sociedade civil, que até hoje o que a gente tem de atendimento é da sociedade civil, as entidades filantrópicas, é o terceiro setor. E a gente tem que reconhecer isso e abraçar isso e entender que nós precisamos trabalhar juntos nisso, né? A questão do Conselho, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, foi uma construção muito importante para o Brasil. Eu era primeira-dama antes do SUAS, e o que a gente tinha de assistência social antes, Antônio, era assistencialismo. Era aquela coisa assim de só dar cesta, pedir de cesta e dar cesta, então não tinha nenhum planejamento, nenhuma diretriz. E esse sistema, o SUAS, ele foi criado através das conferências, do trabalho dos conselhos, que vinha, não era uma política que vinha de cima para baixo, era de baixo para cima, eram os municípios construindo, Estado e governo federal, e de repente uma política pública nacional. E hoje a gente tem aí uma autonomia maior nessas políticas de assistência social, preocupação de desenvolver a família, de profissionalizar, de fazer com que a família se emancipe, não fique dependente, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, acho que nesse momento, a questão do idoso, às vezes os conselhos não funcionam. Na verdade, o Conselho do Idoso ele foi o último. Ele é um conselho muito novo ainda. O Fundo do Idoso foi criado em 2005. E esses fundos são muito importantes, seu Antônio, o senhor colocou aqui muito bem, porque é o fundo que traz recursos da iniciativa privada para a política do idoso, para a política pública do idoso. Então as empresas vão contribuir, vão ter ali uma isenção, ao invés do imposto vão contribuir com uma entidade, com outra entidade, com o fundo idoso, e vão ajudar também. Então é trazer, os recursos são insuficientes, nós vamos abrir para vir. Então é importante que a gente possa fortalecer os nossos conselhos, fortalecer os nossos fundos. Isso não vai atrapalhar a execução de forma nenhuma. A gente vai ter aí duas frentes, vai ter o governo buscando recursos, uma forma de financiamento, e vamos ter aí os fundos também trazendo, buscando a responsabilidade social, a sociedade, para que esteja ajudando, entendendo que essa é uma prioridade importante do nosso país. Que a sociedade pensando assim, civil Maristela, nós fizemos agora com o presidente Bolsonaro e com a ministra Damares um estudo com a nossa equipe técnica, e já está em vigor um novo decreto que vai permitir os fundos municipais, o fundo estadual, o fundo nacional já faz isso, para que os fundos municipais, principalmente, possam desenvolver políticas públicas lá no município, captando recursos, aproveitando a nova legislação a partir do ano base 2019 no Imposto de Renda 2020, para fazer as deduções do Imposto de Renda. E não só isso, o município lançar campanhas junto à associação comercial, junto à sua associação industrial, para que os empresários, o comércio, venham se sensibilizar para participar dessa retomada da política pública. Porque o governo em si, sozinho, ele não vai conseguir vencer esse desafio. Eu quero dizer bem claro que eu já fui conselheiro, eu entendo o papel do conselheiro. E o secretário, ele é um gestor, ele muitas das vezes tem que seguir a política do governo. Então, na primeira oportunidade, nós apresentamos o modelo do nosso conselho.
mas ao mesmo tempo nós temos que responder e seguir a política do presidente, que viu por bem que naquele momento, né, que haveria aquela mudança, mas isso já está sendo revisto. Mas o que eu quero deixar bem claro é que só o Conselho não vai resolver os problemas. A gente sabe. Né? Nós temos que avançar em outras fontes. Isso. Tá? Nessa visita que eu fiz ao lado dos velhinhos de Bezerra de Menezes, eu conversei com a Priscila Fernandes. A Priscila, ela é psicóloga e coordenadora do Lar dos Velhinhos. Eu perguntei para ela que sugestões ela, com a visão prática que ela tem do dia a dia de administrar uma instituição como essa, que sugestões ela daria para a elaboração de políticas públicas? Vamos ouvir o que a Priscila falou. Eu acredito que seria trabalhar muito na base da prevenção, né? Já trabalhar com a população desde mais jovem, o que é o envelhecer, o que é o envelhecer com saúde, porque muitas vezes as pessoas que chegam aqui não tiveram essa consciência lá atrás, né? E eu acho que hoje, da forma que a gente já tem a nossa educação, as informações que nós temos, a gente já pode trabalhar isso desde antes. Não ser pego de surpresa, certa surpresa, né? Quando a gente passa a ter uma necessidade de saúde. Então, eu acho que uma estrutura melhor lá atrás, antes de chegar numa situação já que o idoso não tem mais como ficar só em casa, que a família não tem mais como ajudar, isso já ser prevenido antes, né? Políticas nesse sentido, de prevenção, de talvez outras alternativas antes de vir morar numa instituição. Isabela Trindade, eu queria trazer o seu olhar de gerontólogo, porque ela falou muito em educação. Né, em educação, despertar para as pessoas de que o envelhecimento ele vai acontecer. Né? Só existe uma alternativa ao envelhecimento, eu costumo dizer, e ela é muito fatal e definitiva, cruel e definitiva, que é a morte. Então, ou a gente morre, ou a gente envelhece, não tem como. Não tem né? outra alternativa. E ela fala em educação para isso, em preparação para isso. Na sua visão, como profissional que atua nessa área, você acha que isso vem sendo feito? As pessoas estão sendo educadas, estão sendo despertadas para isso? Na área das políticas públicas, o que pode ser feito? Eu acredito que as pessoas elas estão tendo uma consciência maior do envelhecimento, assim, dessa prevenção para o envelhecimento, né? O número de pessoas que praticam atividade física, que sabem, assim, o fortalecimento muscular, a prevenção de quedas, isso tudo tem sido dito. A Sociedade de Geriatria e Gerontologia, ela também trabalha muito em cima da educação, da formação dos profissionais que atuam com envelhecimento, né? Dos profissionais que já atuam e dos que querem atuar. Então, a gente faz um trabalho muito grande nessa parte de atualização desses profissionais. E eu acredito que, em termos de política pública, isso deve ser implementado e formalizado nas escolas, nas universidades, porque, assim, isso ainda é muito novo, né? Ainda é muito precário. As pessoas não têm muita... Está crescendo, está evoluindo, mas ainda tem muito o que se fazer. Tem muito ainda que se estudar em relação ao envelhecimento. Eu acho que tem um pouco de tabu também, né? Quando você fala em envelhecimento, muitas vezes as pessoas querem dizer não. Não querem envelhecer, né? Isso está longe ainda. Mas pelo que a Priscila disse, a gente não começar a pensar nisso, quando é muito novo, esse longe vai chegar. E você não se prepara para isso. Você não se prepara para o envelhecimento. Maristela, eu sou bastante otimista, eu não sou muito pessimista com esse país, não. Eu acredito que nós vamos mudar. O sul do país já tem demonstrações verdadeiras de políticas públicas que estão dando certo. Não é porque está na frente da deputada Leandro, não, mas o município dela, Pato Branco, é um exemplo, não é? Eu tive agora em Blumenau, fiquei encantado com o que aquele município está fazendo, Balneário Camboriú e outros municípios, né? Agora eu acho que falta um pouco de vontade política também municipal, porque tudo, no meu ponto de vista, deve começar no município. Agora eu vejo o Brasil que está dando certo também em Fortaleza, que já está desenvolvendo umas políticas públicas em padrão de reconhecimento ao crescimento da população idosa, né? Eu vejo que essa política está começando a despertar. Agora, nós temos que aproveitar esse momento e fortalecer, através do governo federal, as políticas municipais. Eu sou muito municipalista. Fortalecendo o município, nós construímos uma rede. E essa rede ela já tem como base aqui o governo federal. O Ministério da Cidadania trata da assistência, não é? O Ministério da Saúde trabalha a assistência. Agora, eu vejo que o momento da nossa realidade brasileira é trabalhar a inclusão para esses que estão caminhando para o envelhecimento,
preparar o envelhecimento ativo dessa população, porque nós precisamos conscientizar essa população o envelhecimento ativo e saudável. Prevenção, né, para que eles se preparem para esse envelhecimento. Agora, os que já estão envelhecidos é o cuidado, a rede de cuidados para que possam ser acolhidos, aqueles que não têm condições nas ILPIs, temos que fortalecer essa política no momento de transição, mas eu vejo que o momento também é da expectativa das casas-dias, para que a família possa acolher à noite a sua pessoa idosa. Agora, isso tem que ser lá na família. E não é a realidade do país. Não né? é a realidade. Deputada a violência, Leandre... Maristela, ocorre na família, com a pessoa idosa. Os dados assim do como nosso diz que as mulheres também. Violência doméstica. Violência então, doméstica. tudo envolve essa rede, né? Governo, município, Estado e família, sociedade civil. Deputada Leandre, o secretário comentou em relação ao seu estado, lá existe um programa chamado Viver Mais Paraná, né? Com residenciais para pessoas idosas, para atender a população de baixa renda. Está funcionando? Como é que está? Na verdade, é uma alternativa. Por exemplo, a idosa que você entrevistou na ILPI, ela seria uma usuária, com certeza, indicada para esse tipo de conjunto habitacional, né? Então, o governador do nosso estado, ele tem esse compromisso, né, em trabalhar a questão do envelhecimento da população com políticas que antevenham, né, aquilo que a gente tá aí mais do que na cara. O que eu percebo é assim, nós precisamos, o que o secretário falou, a respeito, por exemplo, de Pato Branco. Pato Branco foi a primeira cidade do Paraná a ser certificada pela Organização Mundial da Saúde como cidade amiga da pessoa idosa. E a terceira do Brasil. A decisão de você ter uma cidade que se prepara para acolher a pessoa à medida que ela envelhece, isso é uma forma de prevenção. Quando a gente fala em educação, o Estatuto do Idoso traz isso lá no artigo 22, onde diz que em todas as séries, né, a pessoa tem que ter conteúdo sobre o envelhecimento, o processo de envelhecimento e também a questão do respeito e a valorização das pessoas idosas. Porque esse é o grande problema. A pessoa idosa, à medida que ela envelhece, ela vai desbotando, ela vai perdendo a cor e, à medida que ela vai perdendo a autonomia, ela vai ficando invisível para a sociedade. É essa mudança cultural que a gente precisa fazer. E é uma decisão que nós temos que tomar hoje, enquanto legisladores, enquanto governo, que não se trata só na ótica fiscal, econômica. É uma decisão de que Brasil que nós queremos ter. O que nós queremos ter quando chegarmos nós lá, né, na velhice também. Isso é uma decisão que já está tardia. Mas eu acredito, eu sou que nem o secretário, eu sou bastante otimista, acredito que a transformação, é lógico, ela tem que começar pelos municípios, mas nós precisamos também de subsídios para isso, porque os municípios sozinhos não conseguem fazer, né, toda a assistência que o idoso precisa. Então, isso é uma rede complexa, que envolve vários setores, que com certeza vai trazer muitos benefícios, inclusive. Se você olhar os dados do SUS de 2013, o SUS gastou mais de 270 milhões de dólares, deputada Flávia, em hospitalização de idosos que poderiam ter sido evitados se a gente tivesse, por exemplo, uma política nacional do cuidado. Só que para que a gente possa instituir uma política de cuidado, não tem como o município fazer isso sozinho. Isso é diferente de vir de baixo para cima, isso tem que vir de cima para baixo. Exatamente. Deputada Flávia Moraes, a deputada Leandre trouxe para a gente uma questão que o idoso passa a ser invisível, né? Ele vai se apagando, né? Existe uma expressão em inglês que é usada para isso, que não tem uma tradução ainda. A gente fala no Brasil em edadismo, enfim, coisas parecidas. A expressão em inglês é ageism, né? Que em relação à pessoa da idade, né? Como é que pode se fazer para que isso que está no papel em relação à educação, que a deputada Leandre falou, possa efetivamente sair do papel e ir para as escolas, para as pessoas aprenderem desde pequena, não só que vão envelhecer, mas que tem que respeitar e tem que cuidar do idoso? Bom, eu acredito que falta essa articulação mesmo, porque a educação, ela cuida da criança, ela tem lá todos os seus segmentos. E eu acho que nós temos que ter aí uma força maior para a política do idoso se impor nessas outras secretarias, nos outros ministérios. Eu acho que é preciso dar mais, empoderar mais
o agente articulador dessa política, porque tem direitos humanos, assistência social, que faz articulação entre todos os órgãos e precisa empoderar mais esse articulador para que ele possa cobrar da educação o cumprimento do que está no estatuto. Então, não precisa nem legislar mais, a gente precisa cumprir o que está lá. Então, se a educação não está fazendo, então esse articulador ele tem que ter força para chegar lá e falar assim, olha, não está sendo cumprido, nós temos que cumprir e tem que fazer. Chegar na saúde e falar assim, que dê o recurso da saúde para a gente atender os nossos idosos que estão aí acamados, que necessitam de cuidados, que dê, qual que vai ser. E nós temos que então, assim, talvez colocar a presidência para coordenar isso, para articular isso. Então, assim, é preciso fazer esse empoderamento. Eu acho que a criação da Secretaria Nacional já foi um avanço, né, deputada Leandro, porque nós não tínhamos, na verdade, era uma política que ficava perdida entre os órgãos, não tinha um centro, né, mas é preciso ter mais força política, né, para poder cobrar, porque às vezes ele fala e ele um ele não é ouvido. Dentro de um ministério. Eu cheguei, deputada Flávia, na secretaria em janeiro, eu deparei com nenhum programa de governo, não tinha programa de governo no orçamento da secretaria. Então, eu disse para a ministra Damares, ministra, eu sou idoso, sou prioridade, vamos trabalhar para que a gente possa construir. E a ministra tem feito assim, um papel muito importante, porque o idoso está configurado na família, né? E graças ao trabalho que a gente está se fazendo com a nossa equipe, né? Uma equipe, é a menor secretaria da Esplanada, o menor orçamento, mas para 2020, Maristela, nós já temos 5 programas de governo. E agora vai entrar o 6º programa, deputada Flávia e deputada Leandro, fruto do seminário, que é o Educar, que já a partir da semana que vem estamos fechando com o MEC uma programação para levar nas escolas o novo currículo que vai dar proteção e defesa à pessoa idosa. Agora, isso já devia ter sido feito a partir do ano 2000, mas não foi feito, então não podemos ficar chorando pelo leite derramado. Então temos que construir, eu sou muito positivo, eu sou otimista e os nossos sucessores haverão de dar continuidade, porque por enquanto eu estou secretário, né? Mas eu vou deixar ali na secretaria uma política de continuidade. E essa semana agora, possivelmente o programa Viver vai virar programa de governo. A gente está esperando que saia um decreto regularizando esse programa, que é um programa de inclusão, é um programa de cuidado de inclusão. Então a gente está caminhando, agora falta muita coisa e com as deputadas nós vamos aumentar o nosso orçamento, com certeza. Eu vou até aproveitar as 2 deputadas e eu vou sugerir algo, não sei nem se eu poderia estar sugerindo. A Câmara dos Deputados tem no seu centro de formação uma escola de educação para a cidadania que tem um conjunto de informações belíssimos, inclusive com acesso virtual. Eu acho que as senhoras podem acionar esse pessoal, que é um pessoal de muita competência, para ajudar nesse trabalho que o secretário está falando, de educação para a cidadania em relação a isso. Uma iniciativa que a gente teve para implementar o artigo 22, porque eu acho que é de extrema importância. Nós não podemos mais fazer política de seca-gelo, nem de apagar incêndio e nem de jogar o dado e voltar lá no começo de tudo, né? A gente precisa realmente, e cada passo que a gente dá, a gente fazer com que isso se torne algo efetivo e duradouro, né? Então, nós tivemos uma iniciativa aqui de tentar colocar no currículo, porém, a questão da Base Nacional Curricular, ela tem suas regras, mas a própria consultoria aqui da casa preparou, então, uma possibilidade de nós criarmos a Semana Nacional de Educação para o Envelhecimento, que seria uma campanha. Isso eu acho que é uma coisa, é pouco, mas é um primeiro passo, que nem diz o secretário. A gente cria a Semana Nacional de Envelhecimento, para o envelhecimento, e a Consultoria Legislativa preparou, inclusive, um material muito rico para que possa ser encaminhado para as secretarias municipais e estaduais, para que elas tenham os conteúdos a serem inseridos dentro de todas as disciplinas existentes. Então, tu pega uma criança que está lá na pré-escola, tem os temas que as professoras podem trabalhar com elas naquela semana. Quando ela passa para o 1º ano, o tema já muda. Sim. Quando ela passa para o 2º ano, o tema vai crescendo à medida que a criança também vai avançando e conseguindo interpretar melhor. Isso é uma cultura, né? Uma mudança de cultura educacional. Nós estamos quase caminhando para o final. Isabela, eu tenho aqui uma consulta. A nossa telespectadora disse o seguinte: eu tenho uma mãe de 83 anos que tem Alzheimer. Quais os direitos de uma pessoa idosa
e com doenças e de quem cuida, porque quem cuida fica muito ruim de saúde, fica pior de saúde. Ela tem 53 anos. Aquilo que a gente estava conversando antes, né? A demência, ela é uma doença que ela afeta toda a família, porque a família adoece junto com esse idoso. É difícil, assim, porque o Estado, ele coloca todo o dever de cuidar na família. E ela está envelhecendo, ela tem 53 anos de idade. Ela tem que ter o direito de cuidar da mãe, mas ela tem que querer cuidar da mãe também. Porque, assim, o que a gente vê muito é que o ambiente familiar, ele não significa que ele vai te trazer segurança e conforto, proteção. Então, assim, o idoso, ele tem que ser cuidado, e ele precisa ser cuidado. Mas ele também tem que ser cuidado de uma forma onde tem a segurança, proteção, conforto. Será que ele vai ser cuidado assim, dessa forma na família? Porque vários pacientes, eu trabalhei muitos anos com pacientes demenciados. E uma das orientações, uma das dúvidas assim, que a família tem, a família chega com muita angústia, é que às vezes ela tem o dever de cuidar, mas ela não tem vínculo nenhum com aquele idoso. Eu já tive casos de familiares que a família que a filha foi abandonada pela mãe, ficou anos sem ver e a mãe voltou demenciada. Que vínculo foi construído ali? Nenhum. Porque a demência ela é uma doença que você só vai continuar o que você foi construído antes. Porque esse idoso não vai se lembrar de você, mas você vai lembrar quem é esse idoso para você. Então, esse vínculo ele tem que ser construído antes. E essa paciente, particularmente, ela sofria maus tratos. E aí chegou um momento que a família ela foi orientada a institucionalizar, porque assim, essa idosa ela não pode continuar nessa família. Mas também a família, existia aquele preconceito da institucionalização. Como é que eu vou colocar minha mãe numa instituição de longa permanência? O que vão dizer, né? O que vão dizer de mim? Então, é difícil, né? É muito difícil. Porque tem o dever de cuidar, mas esse idoso ele tem o direito de ser cuidado. Mas como que vai ser esse cuidado? Por isso que a necessidade da regulamentação do cuidador é importante, né? E uma outra questão que nós discutimos também na audiência pública, na Comissão do Idoso, é justamente a necessidade de se criar aqui no Brasil o Plano Nacional de Demência, para preparar como tratar, como acompanhar o idoso que tem algum problema. Muitas vezes a família até quer, mas não sabe como lidar com o problema, né? E que infelizmente está acontecendo cada vez mais cedo. Senhoras, senhor, infelizmente o nosso programa não tem mais tempo. Eu quero agradecer a deputada Leandra, do PV do Paraná, muito grata, deputada, por sua participação aqui no nosso debate. Doutora Isabela Trindade, da Sociedade de Gerontologia e Geriatria, muitíssimo grata também. Deputada Flávia Moraes, PDT de Goiás, muito obrigada por sua participação. E secretário Antônio Costa, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, muito obrigada também. Sucesso lá na sua tão jovem secretaria, nos planos para o ano que vem. Você de casa que nos acompanhou e participou do nosso debate, muitíssimo obrigada. Na próxima semana nós vamos falar sobre ensino superior à distância. Pela primeira vez, o número de vagas à distância supera a de vagas presenciais. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara e nas redes sociais. Até lá.